1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. O tema esse mês é o mês do Santo Espírito. Diga para o irmão, esse mês é o mês do Santo Espírito. Irmãos, como nós precisamos do Espírito Santo. Como nós precisamos ser cheios deste poder. Amém? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Posso ler? Posso? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o tema da palavra desta manhã, nós somos o templos, diga, templos do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos a nossa dependência do Teu poder, da Tua presença, do Teu Santo Espírito, Senhor. Porque o Pai está no trono, Jesus à destra, mas o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sozinho. O Teu Espírito está conosco em todo o tempo, Senhor. Está nos conduzindo, nos dirigindo, convencendo, nos repreendendo, nos avisando, nos alertando, Senhor. A todo o tempo, o Espírito do Senhor trabalha em nós. E como nós estamos, Pai, precisando tanto do Espírito Santo, e que nesta manhã, aqueles que ainda não são selados, que o Senhor possa batizar com Espírito Santo e com fogo, o fogo da Tua glória, o fogo do Teu poder, possa se manifestar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar. Irmãos, hoje em dia não se prega muito sobre o Espírito de Deus. E nós precisamos muito do Espírito Santo. Presta atenção. Se somos cristãos, o nosso corpo é morada pessoal do Espírito Santo. Lembrando que Ele é uma pessoa, assim como o Pai e como o Filho. Então, Pai, Filho, Espírito Santo são iguais. São iguais, irmãos. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é igual a Deus, ele é igual a Jesus Cristo. Os três se formam em um só. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ele é o selo de Deus em nós. Por isso, você precisa ser batizado. É o selo de Deus na minha vida. É o selo de Deus na sua vida, porque você é de Deus. Sabe, os meus filhos são meus, em primeiro lugar de Deus. E Deus me empresta aqui para viver aqui na terra, não é? Eles carregam o meu DNA, eles carregam o meu sobrenome, o sobrenome do pastor, mostrando que ele é nosso. Quem está entendendo? Para mim, para o mundo ver que você é filho de Deus, que você é de Deus, eu tenho que ter esse selo. Eu tenho que ter esta garantia. Eu tenho que ter este carimbo do poder de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Moisés, para começar o ministério, estava fugido, né? Para começar o ministério dele, ele estava cuidando lá das ovelhas do seu sogro, do Jétro.
A Bíblia diz que ele ali cuidando das ovelhas, e o Senhor diz, quando ele viu aquela sarça pegando fogo, mas não é esse fogo que queima, machuca, é o fogo da glória de Deus. Aí a hora que ele viu aquela sarça pegando fogo, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo, é lugar poderoso. Olha, Moisés, eu estou entregando essa experiência para você, porque eu vou te usar. Você vai ser o libertador do povo de Israel, os hebreus que estão lá no Egito sofrendo como escravo. Eu estou entregando essa experiência. Todos nós que temos um chamado de Deus, o Senhor nos concede experiência do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Se você não teve experiência, comece a ter tempo com o Espírito Santo, mesmo caminhando, trabalhando, correndo para lá, para cá, mas fale com o Espírito Santo. Seja bem-vindo, entra na minha vida, me dirige, me convence, opera, me perdoa. Quem está entendendo? Nós precisamos dele. Então nós somos, o Espírito Santo é o selo de Deus para comprovar e provar que eu pertenço a Deus, que você pertence a Deus. Então entendemos a importância de cuidarmos do nosso bem, cuidar bem do nosso corpo, pois o Espírito Santo é um dom precioso do Senhor, que o Senhor nos deu a nós. O Senhor nos presenteou. Irmãos, nós não somos dignos de nada, não. Mas Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, Ele nos deu o presente do Santo Espírito. E falou: não vou deixar você sem força, não vou deixar você abatido, não vou deixar você caído. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que cuidar deste corpo. Você precisa cuidar do seu corpo, porque é a morada do Espírito Santo de Deus em nós. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Nós devemos ter muito respeito e responsabilidade, vivendo de tal maneira que glorifiquemos e agrademos ao Senhor. Então, com a nossa vida, nós falhamos muito, mas o Espírito Santo, Ele convence, Ele incomoda, Ele nos leva a dobrar o joelho, pedir perdão, a reconhecer que nós falhamos e erramos, para que nós, com este corpo, nós glorifiquemos ao Senhor e agradamos ao Senhor. Quem está entendendo? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é apenas uma influência, a influência do Espírito Santo. Ele não é apenas uma influência ou um poder, ele é uma pessoa com a mesma natureza e atributos do Pai e do Filho. Então, os três são iguais. Mesmo atributo que tem o nosso Deus, que tem Jesus Cristo, o Espírito Santo tem também. Ele tem a capacidade, o Espírito Santo, irmãos, ele tem a capacidade de falar, de pensar, sentir, entristecer, tem vontade, escolhe, nomeia, capacita e envia. Então ele tem uma missão gloriosa em favor das nossas vidas. Ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que tem ciúmes de nós, é uma pessoa que geme com gemido inexprimíveis em favor de cada um de nós. Olha como nós somos amados, olha como nós somos cuidados. O Espírito Santo, ele geme com gemido inexprimíveis, apertado, doloroso, doído, em favor da minha vida e da tua vida. Então ama o Espírito de Deus, cuida
do teu corpo, do teu templo, e diz: Espírito Santo, me purifica, me santifica, porque eu preciso de ti. Quem precisa do Espírito de Deus? João 14, 16, 17. A Bíblia diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, estará para sempre em vocês. O mundo não pode receber. Quem pode receber o Espírito de Deus é somente os filhos de Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Então, o Consolador é aquele que é chamado para ficar do nosso lado, um dos outros, para ajudar. Ele aconselha, Ele defende, Ele luta, Ele socorre, Ele fortalece, e é o único amigo verdadeiro. Amém, querido? Oh, se não fosse meu doce Espírito, meu Deus. Ah, se não fosse o doce Espírito na tua vida. Sim ou não? Não é verdade? Tem uma família que eu chorei bastante essa madrugada, de dor na alma, né? Uma moça tão nova, uma família amada nossa, que a gente conhece, e ela veio falecer. Estava grávida de 5 meses. Depois nós vamos orar. Aí eu disse: Espírito Santo, nesse momento, somente o Senhor para dar o consolo, a força para suportar e se levantar. Quem entende? Dói muito, irmãos. É doloroso. Doloroso demais, mas graças a Deus, que era uma menina de Deus, eu tenho certeza que ela está nos braços do Senhor. E o Espírito Santo vai ajudar esta família, vai consolar e confortar. Ele vai fortalecer, Ele está socorrendo. Quem entende isso? No momento desse, irmãos, o Espírito Santo, Ele socorre, Ele coloca de pé, Ele ajuda, Ele fortalece, Ele aconselha, Ele defende, e Ele é o nosso amigo. Diga: meu amigo Espírito Santo, meu doce Espírito, fica comigo para sempre. Nós vamos ser arrebatados junto com eles. É Ele que vai transformar o nosso corpo em corpo de glória. Aleluia. Diga graças a Deus. Atos 13, 2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós não vamos para o ministério, para alguma coisa. Não. Eles estavam ali reunidos, orando. Aí o Espírito Santo desceu ali aonde eles estavam orando e diz: separa agora Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado eles. O nosso chamado é o Espírito Santo que nos chama, que nos capacita, que nos dá capacidade, sabedoria, unção, graça, força, renovo. É o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz aqui que eles estavam orando. Muita gente quer o Espírito Santo, quer dons espirituais, quer revelações de Deus, quer algo do trono do Pai, assim que o Espírito Santo age, mas não quer orar, não quer pagar o preço, não quer estar na presença de Deus, não quer se render
o poder da palavra, como é que o Espírito Santo vai descer, vai se manifestar em nós, vai entrar no nosso corpo e fazer morada, se eu não dou crédito na oração, se eu não dou crédito à palavra, nós queremos ficar para lá, para cá, e não queremos ter aquele tempo. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, me enche do teu Espírito, faz a tua obra, eu dependo do teu Espírito Santo, começa a agir nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Não me deixe confundida, não me deixa aléu, Senhor, mas me enche do teu Espírito, porque este corpo, bate aí, este corpo é o templo do teu Espírito, e eu não vou ficar só, o Senhor vai me encher, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me fortalecer, e é Ele que separa, Ele é o dirigente da obra de Deus, é Ele que vai falar, você vai trabalhar nessa área, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai estar neste lugar, você vai estar lá atrás do templo, você vai estar lá cuidando, é Ele, Ele é o Espírito Santo que dirige a obra de Deus, é Ele que coloca as pessoas certas no seu devido lugar. Às vezes nós rodeamos, e o Espírito Santo está falando, aqui é o teu lugar, é aqui que eu vou te encher, é aqui que você vai trabalhar, é aqui que você vai fazer para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Ele convence, Ele chama, Ele prepara, Ele capacita e Ele separa para o ministério. Na hora certa, Ele separa. Eu com o pastor, nós era auxiliar mais de 8 anos lá na sede, né? Mais de 8, quase 10. Aí a hora que o pastor chamou ele e falou, nós alugamos um salãozinho e é você que vai para lá. Eu não, pastor, estou muito bem aqui, eu não quero sair daqui não, a igreja sede, Sumaré, não quero sair. O pastor botou o dedo nele e disse, mas é o Espírito Santo que está te enviando. Mas que depressa eu com ele, se é o Espírito de Deus que está enviando, eis-me aqui, Senhor. Amém? Tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo, para todas as coisas. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são? Então, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses verdadeiramente são os filhos de Deus, e a certeza da nossa salvação. Não é? Então, como que eu vou saber se eu sou filho de Deus? Claro, aceitei Jesus, sou salva, fui batizada, selada com o Espírito Santo, e a nossa vida, ela é dirigida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente são filhos de Deus. Se a tua vida é dirigida pelo Espírito Santo, isto é sinal que você é um grande filho de Deus. Segundo ponto, o nosso corpo como templo. O nosso corpo não é apenas uma posse física, meu corpo, mas é o templo sagrado, onde o Espírito Santo habita. Isso implica que devemos cuidar do nosso corpo com muita responsabilidade, sabendo que ele pertence a Deus. O teu corpo pertence a Deus. Eu tenho que cuidar deste corpo, você tem que cuidar deste corpo, porque ele pertence a Deus. Não pode deixar mágoa, ira, tristeza, angústia, pecado. Se percebeu alguma coisinha, já começa, não aceito, não quero isso.
limpa, Senhor, me purifica, porque eu tenho que cuidar deste corpo, porque este corpo não é nosso, mas é o templo do Espírito Santo do Senhor. Este corpo não pode ser massacrado, esse corpo não pode ser judiado, esse corpo não pode ser esmagado. Não, Jesus já foi triturado, já foi esmagado ao nosso favor. Então eu tenho que cuidar, porque é a morada do Espírito Santo de Deus. O teu corpo não é teu, é do Senhor. Você é filho de Deus, e o Espírito de Deus habita na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Devemos praticar hábitos saudáveis, evitando abusos tais como vícios. Teu corpo não pode ser judiado por álcool, fumo, outras coisas mais, droga, de maneira nenhuma, irmãos. Bebida alcoólica, cigarro, drogas. Devemos praticar hábitos saudáveis. Vício, bebida alcoólica, cigarro, glutonaria, prostituição. Usar o nosso corpo para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Se o diabo te atenta para praticar algum pecado, fala para o diabo: sai, faz igual o José, foge da aparência do mal e diga: o meu corpo é o templo do Espírito, não vou pecar. O Espírito Santo me dá força, eu não vou pecar. Não vou roubar, não vou matar, não vou pecar, não vou beber, não vou fumar, porque o Espírito Santo, que é o poder de Deus, a graça do Senhor, a unção do Senhor está sobre a minha vida e a tua vida. Não há lugar, foi louvado, não há lugar para mais nada a não ser o Senhor nas nossas vidas. Não foi, Marcela, que você louvou agora há pouco? Não há mais lugar, não há mais nada que ocupa o nosso corpo, somente as coisas que vem do trono de Deus, coisas abençoadas, é que tem lugar na minha vida, na tua vida. Por isso nós temos que vigiar. Muitas vezes nós erramos, falhamos, mas o Espírito Santo vai tocando, vai convencendo, a gente se arrepende e o Espírito Santo começa a agir em nós para a glória do Senhor nosso Deus. Diga graças a Deus. Vamos lá, Efésios 2, 20 e 22. Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Quem está entendendo? O cristão deve estar firme em Jesus Cristo, crescer na graça, no conhecimento, estar sempre fundamentado nas Escrituras, nos Evangelhos, nas cartas apostólicas, assim ser morada do Espírito Santo. Então a nossa vida, irmãos, tem que estar firmada na palavra, nos evangelhos, lá os 4 evangelhos, nas cartas apostólicas, nós temos que estudar. Se nós começar, eu gosto muito de Timóteo, 1º, 2º Timóteo, meu Deus, como ali pega, como ali a palavra de Deus nos ensina, todas elas. Mas eu me apego muito às cartas ali de Timóteo. Estude a palavra, se afirme, para que cada dia mais o Espírito Santo vai te enchendo. Lembra das 5
nécias, lá que faltava azeite, porque elas ficaram desapercebidas, não dava crédito à palavra, em buscar a presença de Deus, em estudar a palavra, então ficou só um pouquinho de azeite. A hora que o noivo chegou, elas não tinham azeite suficiente para que as lamparinas tivessem acesa. Só vai subir, só vai morar no céu quem estiver com a lamparina transbordando de azeite, com a luz bem forte. Irmãos, não vacile, vigie. Eu tenho que vigiar, você tem que vigiar, para que as nossas lâmpadas, cada dia mais o Senhor encha do Espírito Santo de Deus. O cristão tem que estar firme na palavra, nos evangelhos, nas cartas, para que o Espírito de Deus possa fazer morada em nós. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do meu Pai que enviou. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus, os discípulos estavam abatidos, tristes, porque Jesus estavam instruindo eles que ele teria que morrer, que ele ia afastar deles por um tempo, que ele teria que ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí os discípulos estavam aborrecidos. Ele falou: olha, não entristeça o coração de vocês, é necessário que eu vá, porque eu vou fazer morada para cada um de vocês. Mas se vocês guardarem a minha palavra, andar na minha palavra, viver a minha palavra, porque essa palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou. Se vocês praticar, fazer tudo direitinho, eu vou fazer morada em vocês. Quem está entendendo? Muitas vezes, irmãos, eu sou de Deus, mas muitas vezes Deus está longe de nós, porque nós não guardamos a palavra, nós não praticamos a palavra. E para o Espírito Santo fazer morada, Jesus fazer morada, nós temos que andar na palavra. Nós saímos aqui do culto, não pode esquecer que você é um cidadão do reino do céu. Saiu aqui do portão para fora, você tem que memorizar, não esquecer que você é um filho de Deus. Ao sair daqui para fora, você não pode esquecer que aonde você está, o Espírito Santo de Deus está conosco. Aonde nós formos, o Espírito Santo nos contempla e nos assiste. Não tem como esconder de Deus, não tem como fugir de Deus. A Bíblia diz: se nós estiver lá no fundo do poço, lá estará o Senhor conosco. Se estiver debaixo da cama, lá estará o Senhor conosco. Aonde nós formos, o Espírito de Deus está conosco. Nós somos comprados, irmãos, por um alto preço. A nossa vida, o nosso corpo foram comprados pela morte, como foi louvado aqui, pela morte e pelo sangue de Cristo. É um valor incomparável, incalculável. Pensou você dar seu filho em resgate de alguém? A gente não tem coragem. A gente é uma leoa em favor dos nossos filhos. Pode falar de mim, de A, de B, mas falou do filho, nós somos leoa. E os pais o leão. Não é? E ali Jesus, ele comprou, ele apagou todo o pecado da sua noiva, da sua igreja, através da sua morte e do seu sangue. Então a nossa vida, o nosso corpo foi comprado pela morte e pelo sangue de Jesus Cristo, um valor incomparável. Nem brilhante, nem a pedra mais preciosa
tem o valor da morte e do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus disse que uma vida vale mais do que toda a riqueza do mundo. Então, o teu valor é tão forte, tão poderoso diante de Deus, que nem as riquezas, nem as pedras preciosas têm valor, o valor que Deus dá pela tua vida. Diga graças a Deus. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por preço. Não se torne escravo de homens do mundo. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então aqui Jesus pagou um preço para a nossa liberdade. Não precisamos mais ser escravo do mundo, nem do mal. Somos livres para amar e servir ao Senhor. Irmãos, Espírito Santo está tocando aqui. Deixa Ele agir. Pelo amor de Deus, não seja escravo do pecado. Irmãos, o pecado não é mais forte do que o sangue de Jesus. O pecado não é mais poderoso do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você vence, você pode vencer sim. Em Jesus Cristo, você pode ser livre para servir ao Senhor. Livre dessas amarras, livres de sentimento, livres de pecado, livre do mal, livre de inveja, de olho gordo, de toda essa praga do inferno. Jesus já derramou o sangue precioso sobre a tua vida. Você consegue sim. Pecado não é mais forte do que Deus. As lutas não são mais fortes do que Deus. Sabe, no momento de luta, de provação, ao invés de ficar lamentando, reclamando, murmurando, começa a adorar ao Senhor. Começa a cultuar ao Senhor. Começa a oferecer o seu louvor e a sua adoração, porque eu fui comprado, você foi comprado por o preço de sangue e de morte. Valoriza o que Jesus fez por você. Que nós passamos, eu e minha casa, em todo o tempo, nós o adoramos. Qualquer coisinha, cabisbaixo, bibibi, não. Nós temos um Deus, nós temos a força do nosso Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Diga graças a Deus. Então você é livre para amar e servir ao Senhor. 1 Pedro 1, 18 e 19, rapidinho. Sabemos que não fomos mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Oh, irmãos, valoriza. Sabe, Deus não pegou qualquer coisa, Ele pegou o seu filho, seu único filho, para nos libertar. Não fui comprado nem por ouro, nem por prata. Hoje está até perigoso, né? Está arrancando, roubando até aliança, né? Os ladrões estão roubando até aliança, eles querem ouro. O mundo quer essas coisas materiais. Mas nós queremos mais e mais de Deus nas nossas vidas. Diga graças a Deus. Nós fomos resgatados, irmãos, de uma vida vazia, sem sentido para a vida. Jesus nos resgatou, uma vida vazia, sem sentido, para uma vida cheia de Deus, de alegria, da unção do Espírito Santo. Quem é alegre em Jesus?
Você é feliz? Quem é feliz? Irmãos, eu sou tão alegre que eu tenho que me policiar. Eu brinco muito. Os irmãos aqui, as irmãs sabem. Cadê a Cidinha com a Helena? Ela não está aqui agora. A gente brinca muito, eu gosto de dar risada, brincar. E às vezes eu tenho que me policiar, né, Luiz? Às vezes eu tenho que me policiar, que eu dou risada, eu brinco. Por quê? A gente é feliz, irmãos. Nós somos felizes. Mesmo com luta e provação, eu estou rindo, eu estou adorando, eu estou glorificando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu brinco com os irmãos, eu brinco com as irmãs, eu brinco com o Luiz, com os meus netos, com a minha nora é meio fechadinha. Eu dou risada, o Luiz, puxou ele, né? O Luiz dá risada da minha risada. Às vezes à noite lá, a gente conversa, depois que lavei louça, mandei a mensagem para vocês, senta no sofá, eu começo a falar e dar risada, rio. Aí ele começa a rir, eu rio. Quem está entendendo? A alegria do Senhor é a nossa força. Seja feliz, dá risada. Está doendo? Ri. A dor passa. Quem está entendendo? Ai, que luta, eu vou chorar. Não, ri. Amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Deus tem coisas felizes, alegre, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo nos dá esta alegria, nos dá essa unção do Espírito de Deus, essa unção de alegria. Lá em Toronto eu fui batizado com unção de alegria. Você sabia que eu voei no Espírito? Como que a gente vai abandonar as coisas de Deus? Por que vamos se lamentar, chorar, mas dar risada? Se alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Agora devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. O versículo 20 enfatiza a necessidade de glorificarmos a Deus em nosso corpo, no nosso espírito, tanto fisicamente como espiritualmente, reconhecendo que nós pertencemos a Deus. Glorifique, exalte, aleluia, santo, bendito, exaltado seja o Senhor. Amém? Romanos 12, 1. Todo mundo conhece. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Devemos cultuar a Deus com inteligência, viver para Deus adorando, obedecendo, imitando a Cristo, e sermos cheios do Espírito Santo, aproximando mais de Deus. Como que você se aproxima de Deus? Adorando, irmãos. Não é murmurando, não é só pedindo, não é só reclamando, mas é adorando. Eu amo louvor de adoração. Amo. Adorar é o que sei. Né, Dani? Adoro. Vai, canta. Existe prisões? Não. Não há voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então devemos cultuar a Deus, viver para Deus, adorando, obedecendo, imitando a Cristo, sermos cheios do Espírito Santo para nós se aproximar mais e mais de Deus. O último versículo, Salmo 145, versículo 1 a 3. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre.
Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Aleluia. Adore, irmãos, glorifica. Este Deus é glorioso. Ele te presenteou com salvação e com o Espírito Santo de Deus na tua vida, com o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. Você tem força necessária, você tem a graça de Deus, você tem o poder de Deus, você tem ânimo. Ele te levanta, Ele te convence, Ele te enche de alegria, que a alegria dele é a força da igreja, em nome de Jesus. Fica de pé, glória a Deus. Coloque a mão no teu coração, músico, vocais, por favor. Aleluia. Peça ao Santo Espírito que te dê força naquilo que você necessita. Em nome de Jesus. Vai.